Então, hoje, o impacto do diagnóstico de transtorno bipolar na família, qual orientação seguir. Eu vou começar, e aí a Denise vai seguindo e vai me interrompendo, enfim, conforme vai acontecendo. Então, para começar, o que são os transtornos do humor, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que transtorno do humor, como o próprio nome diz, é um transtorno que afeta o nosso humor, afeta o nosso estado de ânimo, a nossa energia. Então, o modo como a gente pensa, sente, como é que a gente lida com as coisas. A gente pode chamar de transtorno do humor ou transtorno afetivo. No transtorno do humor, a gente pode ter tanto crises únicas quanto crises cíclicas. O que são crises únicas? Que acontece uma vez só na vida. Cíclica vai acontecendo ao longo do tempo. E aí, mais como definição, né? Essas crises podem ser unipolar ou bipolar. Unipolar, depressão, ou bipolar, que seria um misto, né, de depressão e depois, em outro momento, um estado de mania, de euforia, de agitação. O que é importante a gente saber? Que quando a pessoa tem esse transtorno do humor, quando a pessoa está deprimida, por exemplo, ela não está deprimida porque ela quer, ela não está deprimida porque ela não tá preguiçosa, ela está deprimida porque tem um problema biológico nela que faz com que essa depressão aconteça. E que algumas coisas são padrões para todas as pessoas que têm essa depressão. Por exemplo, na depressão, o humor fica para baixo, fica triste, a pessoa fica irritadiça. Então, eu escuto muito, por exemplo, quando a gente está falando de um jovem, de uma criança, de um adolescente, em geral, quem vem com a queixa, não vem com a queixa de tristeza da pessoa para baixo, vem com a queixa de estar irritado, tudo que eu falo briga comigo, a gente não pode nem dizer bom dia que fica reclamando. Então, essa irritabilidade, a tristeza em outros casos, ou então essa coisa de não ter força para fazer tal coisa, faz parte do quadro. A pessoa não age dessa forma porque ela quer. Comportamento. Então, assim, quem tem depressão, ela tem um retraimento social. Ela se afasta das pessoas do dia a dia dela. Ela se afasta porque é difícil, não é porque ela não gosta das pessoas, é porque é difícil estar com aquelas pessoas. Ela tem uma falta de iniciativa para fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, a gente fala, chama a sua colega para ir ao cinema com você nesse final de semana. Ela quer, ela gostaria, mas ela não tem força de ligar para a colega, para chamar, porque vai que, naquele momento que ela vai ligar, a colega vai, sei lá, está ocupada, enfim. Então, tudo isso é difícil, cansa. Tem dificuldade também, afetada a parte da cognição. Então, a atenção, a memória, os pensamentos, o raciocínio, tudo isso é mais lentificado. É prejudicado. Então, muitas vezes, quando está no comecinho da depressão, o pessoal se queixa assim, ai, nossa, não lembro. O que você fez? Ah, não lembro. Tô meio desmemoriado. Né? Mas isso faz parte do quadro. Psicomotricidade, então, a lentificação ou a agitação. No caso da irritabilidade, uma agitação muito grande. No caso do estar triste, uma lentificação. E das áreas vegetativas, então, apetite, sono, questão sexual, tudo isso é alterado quando a gente está com depressão. Então, quando a pessoa está deprimida, ela tem uma alteração em todas essas áreas. Por que é importante saber que ela tem alteração em todas essas áreas? Porque quando você olha essa pessoa, você não pode cobrar dela uma coisa que ela não tem condição de te dar naquele momento. Então, por exemplo, por que você não acordou no horário? Por que você não levanta da cama? Para de preguiça. Não é isso que a gente escuta, às vezes, dos familiares? Então, assim, não é preguiça. Não é porque eu não tive vontade de acordar naquela hora. É porque eu não consigo. Eu não consegui. Eu preciso de ajuda. Vamos lá. Então, outros sintomas, né, para vocês saberem da depressão e do transtorno bipolar. Então, vou começar aqui pelos sintomas da depressão.
Acho que esses vocês conhecem bastante, mas sempre vale a gente elencar. Então, um humor deprimido, perda de interesse ou prazer, as coisas que eram empolgantes antes passam a não ser tão legais. Então, de repente, uma pessoa que gostava de ler, se empolgava com uma literatura X, você dá um livro para ela e ela... Obrigado. Né? Não tem aquela coisa, aquela empolgação. Perda ou ganho de peso. E aí as pessoas engordam bastante mesmo, ou emagrecem bastante mesmo, porque o apetite é alterado, insônia ou sono demasiado. Em geral, o pessoal reclama que não consegue dormir. Né? Então, assim, não consegue, tem dificuldade para dormir, acorda a noite inteira porque tem uma dificuldade, né, na rotina do sono, mas, por outro lado, também, durante o dia, dorme. Né? Não é que fica acordado, dorme durante o dia. Então, tem essa alteração do ciclo do sono. Lentificação, agitação psicomotora, já falei para vocês. Sentimentos de inutilidade, de culpa, de insegurança, de incapacidade. A pessoa se sente como se ela não desse conta de fazer as coisas. E ela sofre com isso. E, às vezes, um familiar ainda aponta o dedo. Né? Por que você não está fazendo? Mas antes você fazia. E aí ela vai sofrer ainda mais com isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de apontamento. Fadiga, cansaço, perda de energia. Pensamentos e movimentos lentos. Menor capacidade de pensar e se concentrar. Estou passando alguns porque a gente já falou. Diminuição da memória e pensamento de morte. Isso acontece e acho que a gente tem que prestar bastante atenção quando alguém do nosso meio fala para a gente que não está fácil, eu não queria mais existir, eu queria dormir e não acordar mais. Isso pode... É um sintoma e é um sintoma bastante importante. Na questão da mania, né? Então, a pessoa em mania, que seria o lado oposto da depressão, ela fica super agitada, humor expansível, irritada, nervosa, aumento persistente da atividade da energia, consegue fazer tudo, quer fazer tudo, fica ligadona, autoestima inflada, grandiosa, ela começa a achar que ela pode muito mais do que ela... No normal dela, né, no basal dela, ela poderia. Diminuição da necessidade de sono, então, às vezes, dormir 3 horas por dia. Falta de atenção e de concentração, e aí, nesse caso, não pela lentidão, mas pela agitação. É tanta coisa que passa na cabeça dela, mas tanta coisa que passa ao mesmo tempo, que ela não consegue se concentrar. Pensamento acelerado, fuga de ideias, mais falante do que o habitual. Modificação, em geral, da aparência dela, né, do vestuário. Então, aquela pessoa que, de repente, era uma pessoa mais tradicional e começa a sair na rua de verde fluorescente, rosa-choque. Né? Aumento do uso de substâncias como drogas. Né? Então, é uma coisa que também tem que se tomar cuidado, porque existe um risco de abuso de drogas na fase de mania. Irritabilidade, hostilidade, exigências e atitudes ameaçadoras, quadro psicótico em alguns casos, como alucinações e delírios, e atitudes de risco, como, por exemplo, gastar compulsivamente, relacionamentos sexuais inadequados e outros comportamentos impulsivos. Vamos lá. A evolução, então, dos transtornos do humor. Então, na depressão, como falei para vocês, tudo se torna difícil, custoso. Parece que tudo é mais complicado. Eu falo que o simples fato de você pegar uma água para fazer um chá, né? Vou pôr uma água no fogão para esquentar para fazer um chá. Isso é difícil. Parece que cansa muito. Então, a pessoa... Para ela é muito custoso fazer tudo isso, né? Ir lá e pôr a água. Para atenuar o sofrimento, muitos se tornam usuários de tranquilizantes, de drogas, principalmente para dormir. E, além das perdas, a pessoa corre risco de negligenciar os próprios cuidados. Né? Então, a gente escuta muito aí de pessoas que ficou não sei quanto tempo sem tomar banho, não corta mais o cabelo, não se cuida, não quer sair, e até o risco do suicídio. Já na fase de mania, a gente tem
A pessoa se sente ótima, ela consegue, né, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, as consequências da irritabilidade, dessa desinibição, dessa coisa que ela acha que ela consegue tudo, são mais na esfera do social. E essas atitudes, né, podem resultar em problemas sociais de várias ordens, principalmente dentro de casa, na família. Acho que vocês já devem imaginar, mas é importante colocar que, desculpa, são as causas do transtorno bipolar e não da depressão, agora que eu vi. As causas são fatores biológicos, psicológicos e ambientais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa é predisposta geneticamente a ter esse transtorno. Então, não é todo mundo que vai ter o transtorno do humor, o transtorno bipolar. São pessoas que têm essa predisposição genética. Essa predisposição genética, ela, por você ter, você vai desenvolver? Não, você não vai desenvolver. Vai depender de outros fatores. Quais são esses outros fatores? Os fatores ambientais e emocionais. Então, o que eu falo sempre para as pessoas, e aí em todas as minhas aulas é o mesmo discurso, eu brinco que é como se fosse um desenho animado, e que nesse desenho animado você tem uma chave que vai abrir uma porta, tipo Alice no País das Maravilhas. E aí você abriu a porta do transtorno do humor, essa chave dissolve e acabou. Ela está aberta e ela não fecha mais. Isso significa que eu vou assim, minha vida vai ser ruim para o resto da vida? Não. Né? O transtorno do humor tem tratamento. Mas a partir do momento que eu abro a porta, abro a porta, ela fica aberta, enfim. O que faz abrir essa porta? Os fatores de estresse. Né? Os estresses ambientais, do dia a dia da gente, e os emocionais. Como é que a gente está lidando com as situações do nosso dia a dia. Então, assim, os desastres de fora e as coisas que a gente causa para a gente faz com que essa chave abra essa porta. Eu estava dando uma aula um tempo atrás, né, na faculdade, um aluno meu me falou assim, mas professora, se essa porta abriu e não tem mais como fechar, a gente podia, de repente, pôr um tapume. E eu adorei, e agora eu sigo com o tapume também. Então, não dá mais para fechar, mas penso eu que o tratamento é esse tapume. Então, a gente veda essa porta com esse tapume, que é o tratamento, e a gente segue vivendo e vivendo bem. Isso que é importante. A prevalência dos transtornos do humor, então, para vocês saberem que não é só a pessoa que tem, né? A gente, às vezes, se acha o único no mundo. Não. A depressão atinge cerca de 18% da população. O risco de suicídio é muito alto, de 20 a 30 vezes maior do que na população geral. A depressão, individualmente, hoje é a mais incapacitante das doenças, então, de afastamento, de trabalho, de relacionamentos, enfim. E as depressões são 2 vezes mais comuns em mulheres do que em homens, iniciando entre 20 a 40 anos de idade, e vitimizando de 16 a 18%, como já estava lá em cima. Já o transtorno bipolar, ele tem início entre 15 e 30 anos, demora em torno de 13 anos para um diagnóstico. Essa pesquisa é um pouquinho mais antiga, mas mesmo assim é muito tempo para a pessoa ser diagnosticada. Vamos pensar, mesmo que seja metade disso, é muito tempo. Né? É a pessoa sofrendo muito, sendo diagnosticada muitas vezes por outros problemas, né? E aí até chegar no diagnóstico, enfim, do transtorno bipolar. Vale comentar que o diagnóstico, esses primeiros diagnósticos, quais são? Depressão, aí, de repente, a pessoa é deprimida e tem transtorno do pânico. A pessoa é deprimida, tem transtorno do pânico e tem fobia social. A pessoa é deprimida, tem transtorno do pânico, fobia social e não sei o quê. E aí, quando você vai ver, ela não tem tudo isso. Ela tem transtorno bipolar. Né? Então, e aí chega-se ao diagnóstico do transtorno bipolar, e aí, com o tratamento, acaba funcionando. Né? A prevalência ao longo da vida é de 3% a 8%. Início... A idade de início é maior entre 10 e 30 anos, com pico de 15 a 19 do transtorno bipolar, e acomete tanto homem quanto mulher da mesma forma.
Bom, quais são os tratamentos? Até um tempinho atrás, a gente dizia que o tratamento era medicamento e terapia. Hoje, a gente já sabe que tem muitas outras oportunidades. Então, medicamento, claro, é importante ir ao psiquiatra, é importante tomar a medicação do psiquiatra. Quando um psiquiatra receita um medicamento, é importante seguir a orientação dele, porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal, pelo menos em consultório, conta: comecei a tomar, deu aquele efeito colateral, então eu parei. Aí volta a tomar de novo. Então, isso não pode acontecer, tem que seguir. Tem efeito colateral? Tem. Ele passa, depois de um tempo, passa. Pelo menos a maioria deles passa. E se não passa, vocês têm que conversar, né, com o psiquiatra para ajustar esse medicamento. A psicoterapia, existem várias formas de psicoterapia. Há um tempo atrás se preconizava mesmo a psicoterapia individual. Hoje a gente já sabe também que psicoterapia de família, psicoterapia em grupo ajuda bastante. Então, é importante a pessoa fazer a terapia. Por quê? Porque o medicamento ele vai agir na questão do sintoma, enquanto que a terapia vai agir no entorno disso, no que está por trás. E aí, juntando os dois, é claro, a qualidade de vida aumenta. A eletroconvulsoterapia, para alguns casos, e aí vai depender, não vou falar muito desse aspecto, porque depende de cada caso. Estimulação transcraniana, magnética transcraniana, também tem demonstrado resultados bem positivos. E eu acredito que o que é mais importante para vocês que estão aqui hoje é a questão da psicoeducação, né? Se vocês estão aqui é porque, de alguma forma, vocês acreditam que isso vai fazer diferença no tratamento ou no cuidado que vocês têm com o portador, com o familiar, enfim. A psicoeducação é muito importante. Quanto mais eu sei sobre o problema, mais eu posso ajudar quem está do meu lado. Na Abrata, a gente tem grupos de apoio, e o grupo de apoio ele é muito legal no sentido de que você tá com outras pessoas que partilham do mesmo problema que você, tanto você portador quanto você familiar, e aí vocês podem trocar. E quanto mais a gente troca, mais rico vai ficando o nosso trabalho, né, o nosso cuidado com aquela pessoa. A família, né, como apoio, e a religiosidade e a espiritualidade, que as pesquisas têm mostrado que quem tem mais religiosidade e espiritualidade tem lidado melhor com as questões de doenças, né, biológicas. Qual que é o intuito desses tratamentos todos, disso tudo que eu acabei de falar para vocês? O grande objetivo do tratamento não é aniquilar o transtorno do humor ou voltar até a vida de antes, nada disso. O grande objetivo é alcançar a recuperação funcional. O que é a recuperação funcional? É o desaparecimento dos sintomas do transtorno e voltar a um padrão normal daquela pessoa. Não o padrão normal dos outros, o padrão normal daquela pessoa que tem o problema. Então, se aquela pessoa era uma pessoa tímida, tranquila, que não se expunha muito nas relações, ela vai voltar a ser o que ela era. Ela não vai virar extrovertida, espalhafatosa, nada disso. Ela vai voltar a ser quem ela era. Esse é o grande objetivo, é você voltar ao seu padrão normal, ao padrão normal da pessoa que tem o problema. O planejamento terapêutico precoce, ele adequado, é muito importante também para prevenir consequências que não são legais. Então, quando a gente percebe que a pessoa vai entrar em mania, é muito mais fácil de lidar com o problema do que quando ela já está em mania, né? Então, assim, trabalhar na prevenção, trabalhar no acompanhamento, estar junto da pessoa é muito importante para que dê certo o tratamento. O paciente tem que aprender a lidar e se relacionar com a doença. Então, assim, não dá para fugir, não dá para dizer que eu não tenho nada, os outros que estão dizendo que eu tenho. Então, eu preciso lidar com o problema, eu preciso entender o que eu tenho, eu preciso que a minha família, que as pessoas que estão ao meu lado entendam o que é o transtorno bipolar do humor, para que eu possa, assim, né, ter mais ganhos, né, efetivos de tratamento. A parceria, então, com a família e os profissionais, nesse caso se faz muito importante,
E tem que ser sempre baseado na confiança. O que eu falo sempre assim, a gente tem que sempre ser muito firme com o portador, mas ser muito firme com muito afeto. Não é firme para magoar, é firme para ajudar, né? Então, firmeza e afeto é a base de um bom relacionamento, né? Tanto com o portador, quanto com o seu familiar, como com qualquer pessoa do nosso dia a dia. Então, algumas orientações, eu vou dar algumas dicas, né, de maneiras construtivas. Opa, tinha mais um slide. Às vezes, então, vamos lá. A família pode desenvolver um bom sistema de suporte como? Então, fazendo companhia, ajudando a pessoa, por exemplo, a ir ao médico, ajudando nas recorrências de mania, de hipomania. Às vezes, pessoas que não são da família, os amigos, também podem ajudar. Podem ajudar estando lá do lado, conversando com a pessoa quando ela precisa. Às vezes, num telefonema, olha, não estou me sentindo bem hoje, será que a gente pode conversar? Conversando. Acho que é mais isso que eu já falei do outro. Vamos lá. Não é importante saber que não é só a pessoa que tem um problema, que está sofrendo, mas sim todos que estão à sua volta. E, às vezes, uma orientação para a família se faz tão importante no tratamento quanto a própria medicação e a terapia daquele que tem o problema. Algumas estratégias, então, dicas para vocês. Então, sempre na hora de conversar com a pessoa, eu estou falando do familiar conversando com o portador, sempre manter a calma e muita calma. Falar num tom, né, mais baixinho, mais adequado, sem gritar, sem brigar. Pergunta, né? Então, é muito importante sempre perguntar. Então, o que eu posso fazer para te ajudar? O que você gostaria que eu fizesse? Como posso te ajudar nisso? Acreditar no diagnóstico e conhecer os sintomas, porque, às vezes, o familiar ele acha que, tá, tudo bem, o médico falou, o psicólogo falou, todos os profissionais estão falando, mas eu conheço a pessoa que está lá em casa, eu sei que ela é assim mesmo, que ela está fazendo de propósito, né? Não é assim, ela não está fazendo de propósito. É difícil para ela. Então, acreditar na doença, se informar, isso é bastante importante. Evitar crítica e culpar o outro. Então, isso acaba ameaçando o relacionamento. A Denise logo vai dar alguns exemplos relacionados a isso, mas a gente tem que tomar cuidado de não olhar para a pessoa e falar, olha, você só está assim porque... E aí começa aquele discurso, aquela ladainha toda. Evite rejeitar ou superproteger, né? Rejeição não é legal de forma alguma, todo mundo sabe, mas a superproteção ela é tão ruim quanto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de... ele não consegue, então eu vou lá fazer por ele, né? É que é muito difícil, então eu vou lá e resolvo. E aí a pessoa também não tem por que sair daquela condição. Não tente controlar tudo, até porque isso ninguém consegue. Deixa a pessoa tomar a iniciativa, deixa ela fazer as coisas sozinha. Então, quando você estiver conversando com o seu familiar, que é portador, talvez seja muito difícil, como eu falei, ele levantar e ir até pegar, sei lá, a panela lá para esquentar a água do fogão. Talvez o processo todo seja muito difícil, mas ele consegue levantar. E aí você acompanha até pegar a panela. E aí, da próxima vez, talvez ele consiga pegar a panela. E aí você acompanha até ligar o fogo. E é assim que a gente vai ajudando. A ajuda não é faça você, e também não é eu faço por você. Eu tenho que ir passo a passo, né? Então, a partir do momento que a pessoa supera o primeiro passo, a gente vai lá e incentiva o segundo. E incentiva, né? Não força. Encontre um caminho funcional, não fique tendo na mesma tecla. Então, se a pessoa não está conseguindo daquela forma, não adianta você ficar o tempo todo insistindo naquilo. Vamos tentar um outro jeito, né? Uma outra alternativa. E existem muitas. Então, dialogar é um ponto bastante importante. Uma coisa que eu acho que vale bastante a pena é ter um momento de conversa em casa, né,
entre todos, não só o portador. Como é que foi o dia? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Isso já tem, inclusive, tem resultados de pesquisas com outras, com relacionamento familiar, que são muito positivas, essa questão do diálogo, desse momento do diálogo. Evite pensar que o portador ele pode controlar os sintomas. Isso é um mito, não existe, ninguém controla. Né? Ele tenta controlar, mas ele não consegue, então a gente precisa ajudar nisso. Expresse suas preocupações, medos e raiva. Às vezes, o familiar ele também está cansado. Não é fácil para o familiar ter um portador de um transtorno ou qualquer outra coisa. Às vezes, a gente cansa por N motivos, não necessariamente porque é um portador de transtorno bipolar. Às vezes, a gente tem uma criancinha em casa e ela cansa a gente fisicamente. Às vezes, a gente tem um idoso que a gente tem que cuidar. Então, assim, o familiar também está cansado. E eu acho que é muito importante, às vezes, a gente olhar para o portador e vice-versa e dizer, olha, estou cansado, está difícil, eu estou tentando dessa forma e aí você está fazendo dessa forma, e conversar, trocar. Eu acho que é importante a gente validar os nossos sentimentos, que é uma coisa que é difícil de fazer, mas quando a gente valida os nossos sentimentos, a gente explica o que a gente está sentindo, a empatia do outro fica mais fácil, e aí a gente consegue, juntos, né, chegar a algum denominador comum. Reavalie sua percepção sobre o comportamento do portador. Se ele é problemático, agressivo, leviano, quer dizer, ele tem um monte de coisas, muita calma, tá? Ele não deve ser uma pessoa tão ruim assim. Dê assistência carinhosa e solidária, por mais difícil que seja, não veja como um fardo, ele, na verdade, né? É quem está lá do seu lado, é o seu familiar, é o seu pai, é a sua mãe, é seu filho, é seu marido, é sua esposa. Leve as queixas do portador a sério, porque elas são sérias. Quando o portador está se queixando, ele tem um motivo dele para se queixar. Incentive esse portador a ter uma rotina, e isso acho que é o principal. E as famílias, em geral, têm muita dificuldade. Então, no consultório de psicologia, a gente vê muito. Uma das primeiras coisas do nosso trabalho vamos ter uma rotina de sono. Todo mundo vai dormir mais ou menos no mesmo horário. Todo mundo vai acordar mais ou menos no mesmo horário. Todo mundo tem que comer mais ou menos no mesmo horário. Porque é muito fácil você jogar para o portador, e ele não dorme. Fica até, sei lá, 3 horas da madrugada acordado. Só que aí você olha para o lado e metade da casa também fica até as 3 horas da madrugada acordado. Então, isso é complicado. Vamos tentar ter uma rotina comum e que seja eficiente. Ajude a diminuir os fatores desencadeantes de um novo episódio. Então, para cada pessoa é diferente esse fator desencadeante. E cada um tem um sinalzinho de que agora está entrando na fase de mania ou está entrando na fase de depressão. Então, a família, o portador, tem que perceber qual que é esse sintoma para poder ajudar antes que isso aconteça. Aceite se o portador escolher outra pessoa para ajudá-lo, porque às vezes a gente fala, puxa, estou lá do lado o tempo inteiro, queria tanto, estou aqui me esforçando e nem olha para mim. Aí veio fulano, falou tal coisa e ele foi lá e fez. Né? Não tem problema. Depende muito de qual é essa situação, do que está acontecendo. Às vezes, eu vejo muito também mães, né? A mãe se esforça muito, mas o filho, a filha, né? Fala, mas minha mãe só me critica. E aí, de repente, a tia, um colega, acaba ajudando mais. Não tem problema, o importante é que está tendo ajuda. Tenha paciência com o desinteresse sexual do cônjuge, isso acontece muito, principalmente nos casos de depressão, e em especial, né, enfim, de depressão no casal, e nunca põe em risco a segurança, né, do outro. Então, se o portador estiver muito agressivo, verbalmente, fisicamente, e não for possível diálogo, vale a pena pedir ajuda para outra pessoa. E nesse momento,
respirar, calma, não entrar no embate. Né? Porque muitas vezes a família começa a entrar, não, mas por que você está gritando? Então eu também vou gritar. E aí vira um embate muito grande e só piora a situação. Acho que agora é você, Denise. Então vamos lá. Agora a Denise vai contar uns casos para vocês.